Jejum intermitente gera descontroles e compulsão alimentar. É sobre isso que iremos falar na nossa live, na nossa aula de hoje. Para quem está assistindo no gravado no YouTube, tem a opção de acelerar o vídeo. Tudo bem, mulherada linda? Sejam todas muito bem-vindas. Bom dia, Nadi. Tudo certo? Estou simultâneo aqui, Insta e TikTok. Oi, Rê, bom dia. Como que vocês estão? Estão em jejum? Me contem. Olha só, o tema da aula de hoje eu trouxe porque ontem muitas pessoas aqui no TikTok, muitas mulheres estavam me pedindo para falar sobre ansiedade, né? Dizendo que não conseguem fazer o jejum intermitente porque ficam muito ansiosas e acabam descontando na comida, acabam tendo descontroles. Tudo bem? Bom dia! Bora juntas falarmos sobre isso? E eu já quero saber, me conta nos comentários quem aqui já tentou fazer jejum intermitente ou até faz de vez em quando, mas o problema é a ansiedade. Que quando você tá fazendo jejum intermitente, aí que você fica mais ansiosa e você tem descontroles. Me conta nos comentários, que eu quero saber, quero saber de vocês. Aqui no TikTok também, quem está chegando, sejam todas muito bem-vindas. Nadi colocou, eu ando muito ansiosa, mas choro e choro e assim não como. Ok, maravilhosa. Esses dias eu falei aqui, né? Que quando nós estamos tristes, nós devemos fazer o quê? Chorar, não é mesmo? Tem coisa melhor do que chorar quando tá triste? Não tem. Antônia, bom dia. Todos os dias faço jejum intermitente e amo. Maravilhosa. Já me contem quem é pupila. Pupila do e-book, pupila da comunidade Jejueiras. Bom dia. Belém do Pará. Temos mulheres aqui por todo o Brasil, por todo o mundo. Thalita, bom dia, maravilhosa. Bom dia. Maica, tudo bem? Maica, pupila do e-book. Lembrando, né, que essa semana quem adquiriu o meu e-book vai ganhar de acompanhamento um presente ainda do Dia Internacional da Mulher. Estamos no mês, né, da mulher. Então vai ganhar 7 dias de acompanhamento comigo no grupo do WhatsApp. Tá certo? Na próxima segunda a gente vai fazer esse acompanhamento, de segunda a domingo. Então não deixem de aproveitar isso, porque quem é pupila do e-book sabe que eu não dou acompanhamento. O meu acompanhamento é para quem faz parte da comunidade de Jejueiras, né? Que é a minha mentoria, tá bom? Então não deixem de adquirir o e-book. Até amanhã, sexta-feira, ok? Bom dia, olha, fiquei 3 dias, 24 horas sem comer, já senti diferença na roupa. Uau, 24 horas de jejum? Vai sentir diferença mesmo. Antônia, pupila do e-book, maravilhosa. Bom, vamos lá, então, vamos ao tema da nossa aula, da nossa live. E aí eu vou lendo aqui o que vocês vão colocando, vão escrevendo. Vamos entender isso, que é uma coisa que, nossa, eu vejo muitas mulheres, principalmente aqui no TikTok, colocarem nos comentários que não conseguem fazer o jejum intermitente porque são ansiosas. E aí, tem aquela mulher que diz que não consegue, né? Então ela nunca nem tentou, porque ela já sabe que ela não consegue, porque ela se sente muito ansiosa, porque ela tem descontroles. E tem aquela mulher que já tentou fazer e viu que para ela não deu certo, porque ela se sentiu muito ansiosa. E aí eu ouço muitas pessoas falarem isso, né? O jejum intermitente causa descontrole. O jejum intermitente causa compulsão alimentar. E isso não é verdade. O que nós precisamos entender aqui juntas, tá? Principalmente para quem está se identificando com essa coisa de descontar a ansiedade na comida. Viu? Ó, quem tá aqui no TikTok me pediu ontem, coloca aqui se foi você, porque eu não lembro, eu não anotei o nome da pessoa, mas tinha algumas pessoas aqui me pedindo para falar sobre a questão da ansiedade, né? Então eu estou aqui, ó, de olho no que vocês me pedem pra gente trazer um conteúdo aqui que realmente é o que vocês precisam, tá? Então,
o primeiro de tudo que vocês precisam entender é que existe uma diferença, tá? Entre descontrole com a alimentação e compulsão alimentar. Quem aqui sabe me explicar, sabe me dizer qual que é a diferença em você ter descontrole? Ficou sem som? Insta, estão me ouvindo? A Marta colocou que ficou sem som. Aqui no TikTok, estão me ouvindo? Coloca sim ou não para eu saber. Maika colocou, como fazer para entrar na comunidade jejueira? A comunidade jejueira está com as inscrições encerradas, mas iremos falar sobre a comunidade jejueira no nosso acompanhamento de 7 dias na próxima semana, tá bom? Já vou dar spoiler aí, que não era para eu dar spoiler. Estão ouvindo? Ah, então tá bom. Estão me ouvindo, ok. Maravilhosas. Obrigada por responder. Então, lá no nosso acompanhamento de 7 dias, que vai começar na próxima segunda, eu vou explicar sobre a comunidade de jejueiras e já vou dar um spoiler aí que vai abrir algumas vagas para quem tiver interesse, tá bom? Então, bora juntas. Cami colocou que é nova aqui, muito bem-vinda. Tá, então vamos lá. Me contem nos comentários se vocês sabem a diferença entre ter descontrole com a alimentação e ter compulsão alimentar. Quem aqui sabe me explicar? Qual que é a diferença? Porque isso é uma coisa que vocês precisam saber. Se vocês querem ser jejueiras, né? Ou seja, fazer do jejum realmente um estilo de vida, vocês precisam entender a diferença de ter um descontrole e de ter uma compulsão alimentar. Qual que é a diferença? Estou aqui bebendo minha água. Lembrei de você, Nath. Estou aqui com a minha água morna. A Nath tá na comunidade de jejueiras, maravilhosa, minha pupila, e tá com dificuldade de tomar água morna. Super entendo. Eu odiava, me dava até embrulho no estômago. Cami colocou que não sabe. Val, sou de Angola, bem-vinda por aqui. Tô aqui na água morna tentando, vai dar certo, vale a pena pelos benefícios. Fer, bom dia, eu não sei, tenho ansiedade, sou de Portugal. Tá, então vamos lá, vou explicar pra vocês a diferença, tá? O descontrole com a alimentação é algo que todas nós, em algum momento, pode ser que nós tenhamos descontrole com a alimentação, tá? Algumas pessoas têm mais descontroles, outras têm menos descontroles, ok? Já vou falar mais sobre o descontrole. Agora, falando sobre compulsão alimentar, que é o principal, e a gente vai falar mais sobre descontrole daí, tá? A compulsão alimentar, ela é uma doença e ela é diagnosticada. Então, é natural, porque a gente ouve muitas pessoas falam, né? Eu tenho compulsão por doce. Quem aqui já falou isso? Eu tenho compulsão por chocolate, eu tenho compulsão por pão, eu tenho compulsão por massas. A compulsão alimentar, ela não é seletiva. A compulsão alimentar, ela não escolhe o alimento. Você pode falar assim, ó, a Ana, né? Se identificou eu por doce. Então, a compulsão, ela não escolhe alimentos. Só quem já teve compulsão, tá? E se tiver alguém aqui agora nessa live se sentir à vontade para falar que tem compulsão ou que já teve, sabe que isso é diagnosticado, né? Ou seja, tem que ter todo um suporte ali psicológico, psiquiátrico, é algo muito sério, né? E quem tem compulsão alimentar não escolhe alimentos, né? Aquela pessoa que ela vai comer o que tiver na geladeira, ela vai fazer misturas de alimentos que não são nada normais, ela vai bater comida no liquidificador e ela vai beber aquela comida, depois ela vai botar o dedo na goela e vai vomitar o que ela comeu, tá? Então, a partir de agora, vocês já têm esse conhecimento, que muitos de vocês acham, né, que vocês têm compulsão alimentar. Então, não, a não ser que é diagnosticado, né, que você você talvez você já começa a identificar, opa, eu acho que eu tô indo para esse caminho, e aí você tem que estar em alerta e é importante buscar urgentemente ajuda profissional, né, porque uma coisa eu sempre falo, não adianta você querer emagrecer, tá, você quer muito emagrecer, que você tá com 5, 10, 15, 20, 30, 40 quilos a mais, porém, você está doente, né? Você tá comendo e botando o dedo na goela e botando pra fora. Isso não é saudável,
né? E aí você tem que parar de se preocupar em querer emagrecer e começar a se preocupar com a sua saúde, com o seu psicológico, tá? Ó, vou pedir uma coisa pra vocês. Coloquem coraçãozinhos aqui no Insta, no TikTok, que a rede social entende, né, que essa live, que essa aula tá interessante e entrega para mais mulheres, tá bom? Ó, já estou vendo aqui coraçãozinhos maravilhosas. E se vocês lembrarem de alguém, né, uma amiga, a mãe, a tia, a prima, que é ansiosa, desconta na comida, né, fala isso, eu tenho compulsão por doce, encaminha pra ela estar junto aqui com a gente, tá bom? Estou vendo aqui os coraçõezinhos, maravilhosas. Olha só, a Cami colocou, eu era assim de colocar o dedo na garganta pra vomitar. Então, olha só, entendam isso, tá? Compulsão alimentar não escolhe alimento, tá? E é algo diagnosticado, certo? Pronto, isso é uma coisa. Aí a gente tem o descontrole alimentar. O descontrole alimentar, quando você começa a perceber que ele não é de vez em quando, porque se eu falar pra vocês, eu emagreci fazem 7 anos. 7 anos que eu emagreci. Faz 5 anos que eu faço jejum intermitente. Faz 7 anos que eu tenho um estilo de vida saudável. Que eu tenho uma alimentação saudável a maior parte do tempo, ok? Se eu falar pra vocês que eu nunca mais tive descontrole, eu tô mentindo, tá? Eu não vou mentir pra vocês. Eu sou real, eu sou ser humana. Por mais que eu entendi que existe outras formas de lidar com as minhas emoções sem recorrer à comida, ainda assim, existem momentos em que eu falo, e no meu caso é o doce, né? Pra quem me segue um tempo aqui sabe que o meu negócio é um doce, que eu sou formiga. Então, eu vou pro chocolate, eu vou lá e como uma barra de chocolate inteira, assim, ó, em 3 minutos. Gê, isso ainda acontece com você? Sim, acontece. Só que acontece, sei lá, uma vez no mês ou uma vez a cada 2 meses. Aliás, uma vez no mês é mentira, tá? Não acontece uma vez no mês. Sei lá, acontece uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, que é quando eu realmente percebo que sai do meu controle. Ou seja, eu estou tendo um descontrole, certo? Então, o descontrole com a alimentação, todas nós temos, pode ser que temos em algum momento, que é essa coisa de você perceber que você tá indo para aqueles alimentos que você tem que sentir aquele gosto, né? Então, tanto o doce, o açúcar, o carboidrato, gordura, fritura, lanche. O descontrole, ele escolhe, né? O descontrole, ele escolhe. Dificilmente você vai ter um descontrole com comida de verdade. Concordam? Coloca pra mim nos comentários com o que você tem descontrole. Eu nunca tive descontrole comendo, por exemplo, arroz e feijão. Eu nunca tive descontrole comendo ovo. Eu nunca tive descontrole comendo um mingau de aveia. Concordam? Coloca pra mim nos comentários com o que vocês têm descontrole. Ó, a Nath colocou doce. Que mais? Ó, a Ana, doce. Super me conecto com vocês, porque a minha questão é com doce também. Mas eu sei que tem muitas mulheres que têm descontrole com pão, que compram um pacote de pão e se não devorar o pacote inteiro, não sossega, né? Com o pão. Às vezes com uma pizza, né? Não consegue comer 1, 2, 3 fatias, come uma pizza inteira. Ó, a Thay colocou chocolate, a Maica pastel. Oi, bom dia. Renata, gostaria de fazer dieta, jejum com doce, com tudo? Não entendi essa pergunta. Ó, Lu colocou pizza. Então, olha só, o descontrole com esses alimentos, ó, a Nath colocou bolo. O descontrole que vocês têm com esses alimentos diz muito sobre uma relação emocional com a comida. E qual que é a preocupação que vocês precisam ter, que vocês têm que estar atentas? Que se esse descontrole, ele é algo diário, todos os dias você tem descontrole,
certo? Todos os dias você tem descontrole com algum alimento, é onde é um alerta, que você tem que parar e falar, não, peraí. Por quê? Porque o descontrole é a escadinha para chegar numa compulsão alimentar. E outras doenças também, tá? Então, é muito importante que, além de vocês ficarem preocupadas com o emagrecimento de vocês se preocupem com a relação que vocês têm com a comida. Agora, falando sobre o jejum intermitente. O jejum intermitente é o causador, é a raiz, ele causa... eu vou fazer jejum intermitente, isso me causa descontrole. Eu vou fazer jejum intermitente, isso me causa compulsão. Não, pelo contrário. Muitas de vocês já estão fazendo jejum intermitente como estilo de vida, do jeito que eu ensino, né? Tenho aqui um monte de pupila, que são as minhas alunas jejueiras. E já começaram a perceber, pelo contrário, que quando você faz jejum intermitente, você tem menos vontade de comer doce, né? Porque é isso que acontece comigo. Um dos benefícios que eu já amo no jejum é porque eu tenho menos vontade de comer doce, que era o meu ponto fraco. É até hoje, né? Então, se você faz o jejum intermitente da forma correta, com constância, você começa a perceber que você vai deixar de ter os descontroles. E eu não vou entrar agora aqui na questão da compulsão alimentar, porque vocês já entenderam que aí é algo que é diagnosticado e não é assim da noite pro dia. Por exemplo, comecei a fazer jejum e agora eu tô com compulsão alimentar. Não, porque a compulsão alimentar é algo que já tá lá na frente. Você já passou pelos descontroles, você tá com uma relação completamente emocional até que você chegou numa compulsão, tá? Nath colocou assim, eu também sinto isso. Já estou com compulsão alimentar, engordei mais de 30 quilos, olha só. Então, bora lá. Aí, mas aí assim, né? Estou com compulsão alimentar, é diagnosticado, Thay? Você foi no médico? Você foi num psiquiatra? Você foi num psicólogo? Enfim, como que você... Por que você tá dizendo isso, né? Muito importante vocês não se diagnosticarem sozinhas. Ok, pronto. Então, sim. Aí que tá? Então, vamos pegar esse exemplo. Eu já sou diagnosticada com compulsão. O que você precisa fazer? Nesse caso, o jejum intermitente, realmente, sozinho, sem acompanhamento, ele não vai ser uma boa opção. Só que o que eu quero que vocês entendam é que o problema não está no jejum. O problema vem antes. Não é o jejum que causa, a gente está falando da raiz. A raiz do problema, de um descontrole ou de uma compulsão, não é o jejum intermitente, mas sim a sua relação emocional com a comida. Qual é o papel que a comida tem na sua vida? Quais são os vazios que ela está preenchendo na sua vida? Quais são as perdas que você teve e que você usa da comida para conforto, para se sentir melhor, para sentir prazer, para distrair, para não lembrar desse problema que você tem, tá? Olha, quem tá me fazendo perguntas, eu tento responder o máximo de perguntas no final da live, no final da aula, senão eu perco a minha linha de raciocínio aqui e eu não dou conta de responder todos vocês, tá bom? Mas, quem tá dizendo aqui, sou nova, nunca fiz jejum, sempre falo, vocês têm duas opções, maratona todo o meu conteúdo, eu tô nas 3 redes sociais, Insta, TikTok e YouTube, maratona, ou se você quer ter um passo a passo, essa semana, até amanhã, quem adquirir o meu e-book ganha de presente o meu acompanhamento. 7 dias no grupo do WhatsApp, tá? O link do e-book tá na bio, R$ 97. Pode pagar no Pix, no cartão ou em até 12 vezes de R$ 9,45. É muito baratinho. O que você faz hoje com R$ 97 no mercado? Então, voltando lá. O que eu quero que vocês saiam dessa live hoje, dessa aula, entendendo, tá? Vocês que são mulheres jejueiras, que querem, né? Muitas já estão fazendo do jejum um estilo de vida e outras estão aqui buscando por isso, que é o que eu ensino. O causador do seu descontrole, o causador da sua compulsão, o causador da sua ansiedade de você descontar, né? No caso, na comida, nos doces, não é o jejum intermitente.
mas sim a sua relação emocional com a comida. Parem para pensar comigo. Vamos pensar no exemplo de uma pessoa que ela quer parar de beber, tá? Ela não é assim ainda alcoólatra, tá? Só que ela tem o vício da bebida. Ela já tem hábitos lá. Ai, quando eu chego do trabalho, eu gosto de tomar uma cervejinha, né? Ah, no final de semana também gosto de tomar, né, cerveja ou sei lá, outra bebida. Não entendo muito de bebida porque eu não sou da bebida alcoólica. Então, para pensar nessa pessoa. Se essa pessoa para pensar assim, eu vou fazer um jejum de bebida alcoólica, né? Como muitas de vocês fazem jejuns religiosos, por exemplo, né? Então, essa pessoa se propõe a fazer ali um jejum que ela não vai beber, né? Ela não vai beber bebida alcoólica. Vocês acham que o problema dela tá no jejum que ela vai fazer, que ela tá se propondo, que ela vai ficar sem beber? Vamos pegar o exemplo da cerveja. Ela vai ficar beber sem cerveja. O problema tá no jejum ou o problema tá na relação dela com o álcool? Do significado que aquele álcool, a bebida tem na vida dela. Que ela já sabe que ela tem um dia cansativo, daí que quando ela chega em casa ela quer tomar uma cervejinha. Que no final de semana, cerveja, combina com churrasco, com a família, aquela coisa toda. Onde que tá o problema? Tá na proposta dela de fazer ali um jejum de bebida alcoólica. Ixi. Peraí, que aqui no TikTok, eu acho que eu falei alguma coisa que não podia. Peraí, fiquem aí, deixa eu dar uma olhadinha o que aconteceu aqui. Ih, gente, não acredito nisso. Poxa, TikTok não deixou eu falar. Tá bom. Acho que eu tava falando coisas que não podiam. Oh, meu Deus do céu. Ok, então encerramos a live aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir de novo. Mas eu acho que não vai poder, não, ó. Gente, eu vou poder fazer live no TikTok só a partir do dia 17. Que dia que é hoje? Hoje é dia 14. Gente, que loucura. Mas tá bom. Estávamos falando aqui, né, sobre palavras que me baniram. Agora vou cuidar aqui pra também não acontecer no Insta, né? Meu Deus. Mas, ó, voltando lá, né? O exemplo que eu tava dando. O que vocês precisam entender é isso, tá? O que precisa ser entendido é que o problema, né? A causa desse descontrole, dessa compulsão, nunca é o jejum em si, mas sim já anteriormente a sua relação com a comida, tá? E aí vocês podem estar pensando assim, tá, Gé, ok, já entendi, mas assim, eu queria fazer o jejum para emagrecer. Então quer dizer que se eu já identifiquei que eu fico ansiosa, que eu tenho descontrole, então eu não vou conseguir fazer o jejum? Sim, você vai conseguir fazer o jejum. Mas é importante, muito importante, que você siga o passo a passo que eu sempre ensino aqui pra vocês, e pra quem é minha pupila sabe disso, que é você começar aos poucos, como por exemplo com 12 horas, né? Que é o que eu sempre falo aqui, começar com 12 horas, tá? Pra que você vai acostumando não só o seu corpo, mas principalmente a sua mente. Principalmente a sua mente. Porque o que sabota uma mulher num processo de emagrecimento, o que sabota uma mulher num processo de jejum, não é a barriga dela, não é o estômago dela, é a mente, né? A mente sabotadora. Então, é super possível, sim, lembrando que a gente tá falando de uma ansiedade, que é uma ansiedade ainda assim normal, porque todas nós sentimos ansiedade. Eu, por exemplo, a minha forma emocional, uma das coisas que eu descontava muito na comida, né, nos doces, era a ansiedade. Tanto que eu já contei aqui algumas vezes a história de que eu quase não entrei no meu vestido de formatura, porque ali umas 2, 3 semanas antes eu comi assim, como se não houvesse amanhã.
E hoje isso já não acontece mais. Eu tenho raramente algum descontrole em alguns momentos, mas assim, não faz mais parte da minha rotina. E antes fazia. Então, para mim, ter o jejum, né? Fazer o jejum todos os dias como estilo de vida me ajuda demais na questão da ansiedade, de descontar a ansiedade na comida, nos doces, tá? Então é isso, né, que eu queria trazer aqui hoje nessa live, nessa aula pra vocês, é que fica esse entendimento que a causa não é, porque eu ouço muito isso. Jejum intermitente causa descontrole. Não é o jejum que causa, o que causa é a sua relação com a comida. O jejum não causa, pelo contrário. O jejum, você vai se conectar com o seu corpo, você vai entender quando você tá com fome física. Para pensar, se o jejum tá te gerando descontrole, e esse descontrole não é com comidas, não é com comida, é com coisas específicas, né? Ou quando você quebra o seu jejum e aí isso é uma coisa que eu ouço muito. Eu super consigo ficar em jejum, só que o meu problema é quando eu quebro. Porque aí eu quebro, daí eu como muita comida, aí eu repito o prato, faço um pratão, aí eu já quero comer de novo. Quem é que se identifica? Eu ouço muito isso. E isso acontece por quê? Porque nessa cabecinha aí nessa cabecinha, mesmo que você não queira, mesmo que você tá aqui aprendendo comigo, quando você tá fazendo jejum, de forma inconsciente, você acha que você tá em privação, que você tá meio que fazendo uma dieta, que você quer emagrecer, que você não tá feliz, que você tá em sobrepeso. Cami colocou, isso acontece comigo. Então, parem para pensar sobre isso, né? O quanto essa relação que vocês têm com a comida é emocional. E qual que é o jeito fácil de vocês entenderem isso, né? De vocês se diagnosticarem aí tendo uma relação emocional. Inclusive, eu tenho um teste que eu tenho que finalizar, que é o teste da mente sabotadora. E aí, eu acho que na próxima semana eu já tenho esse teste pronto, porque aí eu vou dar esse teste gratuito para vocês. Vocês vão fazer um testezinho e vai estar lá a pontuação de quanto que vocês têm uma mente sabotadora, ou seja, uma mente, né, que tem uma relação muito emocional com a comida. Mas a forma mais, assim, fácil, né, de vocês perceberem isso é realmente vocês pensarem no dia de vocês. O quanto que vocês pensam em comida? Vocês já acordam pensando em comida? Vocês são uma pessoa que, por exemplo, vocês estão aqui na live comigo já pensando no que vão comer, né, daqui horas. De repente hoje é quinta-feira, já tá pensando no que vai comer no final de semana. Se você é a pessoa que você tá o tempo inteiro pensando em comida, né, você tem no seu feed muita gente que posta sobre comida. Para pensar no teu dia quais são as vezes que o assunto é comida, que você quer saber sobre comida, né? E aí comida que eu digo é tudo. Seja que você tá falando de um restaurante novo que inaugurou e você quer ir. Não sei o que, rodízio de pizza tá em promoção, você quer ir. Vamos pedir japonês no aplicativo porque tá não sei o que, quem falou, bababá. Porque o que nós vamos fazer no final de semana? Tem que ir no mercado porque não tem nada em casa e vai vir visita. Percebem? O quanto que quando você para olhar pro seu dia, pra sua semana, o assunto é comida. Porque uma jejueira, né, uma mulher que tem o jejum intermitente como estilo de vida, que é o meu caso, eu já sei que é o caso de muitas de vocês, né, que já estão aí comigo. Olha, quem tá vindo pra cá do TikTok, gente, fui derrubada lá, porque eu tava falando umas palavrinhas que não podia. Tô triste. E agora? Como é que a gente vai fazer? Tomara que eles não me bloqueiem pra postar TikTok. Fiquei triste, gente. Nunca aconteceu isso na minha vida. E olha que eu tô tempo na rede social. Não, a doida, né? A dramática, a canceriana é dramática. Quase que eu chorei aqui quando eu vi. Você foi bloqueada. Um bloque. Enfim, voltando lá. Vocês conseguem fazer essa análise? Coloca pra mim nos comentários, tá? Quem quiser aqui. Que já consegue assim pensar, realmente, eu sou uma pessoa que eu penso em comida muitas vezes no dia. Coloca um eu aqui. Porque para pensar, como que essa pessoa vai fazer jejum tranquila? É igual o exemplo que eu tava dando lá, que eu não posso mais falar porque eu não quero ser banida aqui também.
Mas é só você pensar nisso. Como que uma pessoa que pensa em comida o tempo inteiro, né? Que tem essa coisa do prazer, eu amo comer, porque comer é muito gostoso, né? Comer é o maior prazer da vida. Como que uma pessoa dessa vai fazer jejum intermitente sem ficar ansiosa? A gente tá tirando o centro da vida dela, a gente tá tirando a comida do centro da vida. É óbvio que isso vai gerar ansiedade. Agora, o problema tá no jejum? Então, é o jejum que tá causando isso? Não é o jejum que tá causando isso. Tá? Então, espero que tenha feito sentido, né, pra vocês. Fica essa reflexão. Quando qualquer pessoa falar isso pra vocês, porque, né, se de repente vocês estão fazendo aí jejum, sempre vai ter uma amiga, uma tia, não sei o quê, eu faço jejum, eu fico ansiosa. Você já vai dizer assim, olha, eu participei de uma live com a Gé e eu entendi uma coisa que começou a fazer muito sentido. Não é o jejum que causa. Para pra pensar no papel que a comida tem na sua vida. Por quê? Imagina, fazer jejum é ficar horas sem comer. Se a comida tem um significado de preencher vazios, perdas, de distração, de prazer, e eu tô dizendo que eu vou ficar horas sem comer, como é óbvio, isso vai me gerar ansiedade. Vou dar um exemplo para vocês aqui, que eu até fiz um vídeo um tempo atrás sobre isso. Eu, Gé, sou uma pessoa que... não sei se vai caber bem aqui esse exemplo, mas eu acho que pode ser sim um exemplo para vocês assim fazerem essa comparação. Eu já sou uma pessoa que já há muito tempo eu divulgo o meu trabalho, né? Utilizo aqui das redes sociais para falar sobre o meu trabalho, certo? E antes disso eu era blogueira de intercâmbio. Não sei se tem gente, acho que não tem mais aqui nessa live, pessoas comigo lá do tempo da Irlanda, de Dublin, que eu comecei mostrando vida de intercambista. Então, a minha relação com redes sociais, tanto que o que aconteceu agora na rede vizinha me deixou triste, de verdade. Depois que desligar aqui eu vou dar uma choradinha. A louca, vou pegar um chocolate escondido e vou comer, porque isso me gerou uma ansiedade, uma tristeza, um desespero, oh meu Deus. Não, mas agora falando sério, a minha relação aqui com as redes sociais é algo que, se alguém chegar pra mim e falar assim, querida, 30 dias sem, o que vai acontecer? Eu vou ficar ansiosa? Aí onde é que tá o problema? O problema tá no fato de eu não ficar, né? Não vai poder acessar nada. Ou o problema tá na relação que eu criei aqui, né? Que isso vai me gerar ansiedade, o fato de não poder acessar as redes sociais. A gente pode pegar qualquer exemplo, né? Uma pessoa que, sei lá, fica muito no WhatsApp, ou qualquer vício, né? Tô tentando tomar cuidado aqui com as coisas que eu falo, pra não ser, né? Enfim, videogame, não sei, qualquer vício, né? Então, é isso, tá bom? É isso, mulherada linda, que eu queria trazer hoje pra vocês aqui, que fique muito claro, né? E que você consiga aí diagnosticar se você tem uma relação emocional com a comida. Todos nós temos, né? Mas você tem que identificar o nível dessa relação emocional. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Eu me arrepio, só de falar, não vai parecer aqui que eu me arrepiei. Quando você percebe que você não tem mais essa relação tão emocional com a comida, é tão libertador. É muito libertador. Hoje, quando eu tô com pessoas, que eu tô numa viagem, num passeio, e eu vejo as pessoas, preciso comer, eu preciso não sei o quê, e eu digo, gente, eu tô tranquila. Isso é muito libertador, isso traz uma paz tão grande, você vê que você não tá ali mais refém daquilo, que tá tudo bem você esperar mais um pouco. Já tô com um pouquinho de fome, mas é tranquilo. No passado não era, né? No passado era estressante, era, meu Deus, que eu tenho que comer, que não sei o quê. Então, quando você começa a perceber que a comida saiu do centro da sua vida, é algo assim, tão libertador. É algo assim, que só quem vive entende. Porque é um caminho sem volta. E o jejum, ele é um caminho para isso. O jejum feito da forma correta, né? Que é onde você vai se conectar com o seu corpo, né? Você vai ouvir ele, para que você coma quando você sentir fome física. E tudo isso é um processo, né? Não é da noite pro dia. Por isso que eu falo que o que eu ensino aqui pra vocês não é um jejum como dieta. É uma estratégia de emagrecimento. Não, é muito além disso, né? Sobre você realmente falar assim, eu sou jejueira, eu fico horas sem comer e eu me sinto bem, né? Eu me sinto bem, eu me sinto produtiva, eu me sinto focada, eu me sinto mais leve. Agora, olha a diferença de quem faz jejum na força do ódio pra emagrecer a qualquer custo.
Ai, tô aqui na batalha, tá? Né? Tô aqui no pain no gain, tô na luta aqui no jejum. Gente, pelo amor de Deus, quem é minha pupila sabe que se a pessoa, se eu chegar pra ela e eu falar assim, ó, como é que tá fazendo o jejum? E ela me responder assim, ó, tô na luta aqui, Gé. Tô aqui super, né? Tô focada aqui, tá difícil, mas eu vou chegar até o fim. Se ela me falar isso, uma aluna minha, eu vou dizer assim, gente, tá tudo errado. Porque a resposta que eu quero ouvir é, Gé, tá super de boa, tá tranquilo, tá leve, não tô sentindo fome, que é o que muitas de vocês que nem são minhas alunas ainda já me falam. Vocês sabem, eu converso com muitas de vocês no direct, que quando a gente conversa eu pergunto, mas tá tranquilo? Vocês sabem as perguntas que eu faço, né? Então, é isso. Como eu sempre falo, gente, é um caminho sem volta. Eu levanto a bandeira do jejum e vou levantar sempre. Porque o jejum intermitente, ele é algo que é do nosso corpo, né? Eu não tô aqui levantando uma marca de ninguém. É algo nosso, do ser humano, do nosso corpo, do nosso templo. A gente mora dentro desse corpo. E quando a gente entende o tão valioso que é você utilizar o jejum intermitente, ter todos os benefícios que ele proporciona, é um caminho sem volta. E nunca mais na sua vida você vai precisar fazer uma dieta. Nunca mais na sua vida. Porque não precisa. Você pode comer de tudo. De tudo. E ter muito resultado com o jejum. Não precisa se privar de nada. Claro que, né? Presta atenção nas quantidades, na frequência. Óbvio. Mas vai comer de tudo. Quem que não quer isso? Me diz. Né? Bom, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o que vocês estão escrevendo aqui agora, já que a gente tá só no Insta, né? Caiu a outra rede social. Fez sentido? Coloca pra mim nos comentários, quero que vocês me contem. Fez sentido o que eu falei aqui? Gostaram? Eu quero trazer uma outra live pra gente conversar sobre como começar a ressignificar aí essa relação emocional com a comida. O que vocês acham? Vocês querem que eu traga? Porque dentro da comunidade jejueiras, a gente fala muito sobre fome emocional, né? Para quem é pupila do e-book, sabe que no e-book aprende a fazer o jejum intermitente da forma correta. Agora, se você já percebe aí que o seu problema é muito além disso, de aprender a fazer o jejum, né? Mas tem toda essa questão emocional com a comida, aí eu super indico que você faça aí um planejamento para que você faça parte da comunidade de jejueiras, né? Pra gente trabalhar aí fortemente a questão da relação emocional com a comida, tá bom? Porque aí a gente faz encontros a cada 15 dias. E você tem a oportunidade de abrir a câmera se você quiser, de abrir o áudio se você quiser, não é obrigatório, mas você tem essa oportunidade, porque aí eu consigo te ouvir, né? Eu falo que isso é muito importante, uma escuta ativa do que você está falando, para que eu possa te guiar na sua questão específica, tá? Olha só, a Nadi colocou, eu estou a amar a nova comida. Pronto, então eu vou responder aqui o que vocês colocaram, tá? Vamos ver o que vocês estão escrevendo aqui. Eu fico 3 horas em jejum, tá correto? Não, 3 horas não. Eu amo que eu já tenho aqui, ó, pupilas jejueiras. A gente vai crescendo esse nome. Pupilas jejueiras, Jessiquetes, que são as que me ajudam aqui respondendo. Amo que vocês interagem umas com as outras. Vivi, por que a quebra do jejum não pode carboidrato? Bom dia. Qual dieta para quem não quer perder massa muscular e faz jejum e treino de musculação? Vivi, com certeza você é nova por aqui, né? Não sei se você tá aqui na live ainda, mas eu não ensino dieta, tá? Inclusive sou super contra a dieta. Nunca fiz dieta na minha vida, essa que é a verdade, né? Lá atrás, quando eu quis emagrecer, eu já entendi que dieta não era o caminho. E sempre falo, dieta dá um resultado a curto prazo. Ok, você emagrece, mas como é que faz pra manter, né? Então, o que você aprende aqui comigo é jejum intermitente aliado a uma alimentação saudável, tá? Em relação a não perder massa muscular, isso é mito, tá? De novo, olha só, não é o jejum que causa a perda da massa muscular. Que mania, né? Por que as pessoas botam... Gente, por que todo mundo bota a culpa no coitado do jejum? Queria entender.
Por que tudo é o jejum? Eu acho tão engraçado isso. Às vezes a pessoa começa a fazer jejum e ela não consegue mais ir no banheiro. Daí ela acha que o problema é o jejum, né? Ah, eu não consigo mais fazer cocô, o problema tá no jejum. Ah, eu tô com dor de garganta. Até isso já aconteceu uma vez. Ô, Gé, comecei a fazer jejum, fiquei com dor de garganta. Será que é o jejum? Tudo é o jejum, gente, pelo amor de Deus. Bora lá, mas eu entendo porque é muita, né? Cada um fala uma coisa. Mas assim, o jejum intermitente, ele não causa a perda de massa muscular. O que você tem que parar pra pensar, né? Primeiro de tudo, tá? Que até uma pergunta que fizeram no TikTok eu quero responder. Se o seu objetivo, tá, nesse exato momento, é volume, que você quer ganhar massa muscular, mas assim, ó, não tô falando ganhar massa muscular no sentido de você ter uma massa muscular saudável, né? Que é o que eu busco pra mim, por exemplo. Eu não tenho vontade de ficar grande, eu não tenho vontade de ficar maromba. Tanto que o meu treino é treino Nutella, que eu brinco, né? Que eu boto pouco peso, faço mais com o peso do corpo. Então, todas vocês que estão aqui, né? Que estão preocupadas em perder massa magra, a pergunta que vocês precisam se fazer é: você quer ficar musculosa, grandona, né? Ou não, você tá só preocupada que você não quer perder massa magra, porque você já sabe que se você perder massa magra, isso não é saudável pro corpo, né? Inclusive, quanto menos massa magra, mais difícil para você perder gordura. E o que a gente quer é perder gordura, é eliminar gordura, tá? Então, essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer, tá? Eu quero ficar maromba, grandona ou não? Se a resposta é não, pronto. Já não precisa se preocupar, bora fazer jejum intermitente, tudo certo. Agora, se o seu objetivo, vou dar o exemplo do meu marido, tá? Meu marido, mais conhecido como Rico, para os íntimos, Rico de Ricardo Rodrigo Reis, aquela. O meu marido, ele é o tal do magro sortudo, que come de tudo e não engorda, tá? O que acontece? Ele não faz jejum intermitente. Porque pra ele já luta contra ganhar massa magra. Então, pra que ele vai fazer jejum intermitente? Se ele quer aumentar a massa magra. Pelo contrário, ele come sem fome. Ele come sem fome. Ele toma suplemento, ele toma whey pra poder aumentar a massa magra dele. Porque é o biotipo dele, percebem? Então, é isso que vocês precisam entender, tá? Uma massa magra num corpo saudável... Opa, isso não foi um pum, tá? Isso foi a cadeira. Você não precisa se preocupar, porque o jejum não vai perder massa magra, tá? Agora, deixa eu ver, e faz o jejum e treino de musculação. Você pode fazer a musculação, você pode treinar em jejum, tudo certo. E aí, o que vocês precisam entender para que seja algo saudável? A sua comida, na janela de alimentação, ela tem que sempre ter muitas fontes de proteína, né? Tem que ser sempre um prato saudável e nutritivo. Então, vocês me conhecem. Vocês que estão aqui no Insta, vocês assistem os meus stories, vocês olham no meu feed as minhas fotos. Sejam sinceras, sejam muito sinceras, tá? Coloca nos comentários quem acha, olha pro meu corpo e fala assim: acho que a Gé, ela tem problema com massa magra. Eu acho que o corpo dela tá meio deformado. Que eu tenho uma questão ali de massa magra. Coloca sim quem acha que sim e não quem acha que não. Porque uma mulher, quando ela perde massa magra, por exemplo, que ela faz uma dieta louca, né? A dieta da sopa, ela vai ficar toda deformada. Ela vai perder bunda, aí a barriga vai fica um corpo bem estranho. Talvez vocês já passaram por isso. Ó, Nádia colocou não, Kelly não, Antônia não. E aí eu tô aqui pra dizer pra vocês que eu faço jejum há 5 anos. Se eu já faço jejum há 5 anos, vocês estão aqui, vocês me conhecem, vocês veem o meu corpo. Eu estou dizendo não só o que os estudos dizem, mas o que eu vivo. Não perde massa magra fazer jejum intermitente. Isso é mito. Isso é mito. Então, para fechar esse assunto, você vai fazer o jejum intermitente da forma correta, vai ter uma alimentação saudável e nutritiva e vai treinar, né? Porque tem que treinar para poder ganhar massa magra ali, para ganhar ou manter a massa magra, tá? Isso é importantíssimo.
Vivi colocou, a perda da massa magra acaba causando a flacidez. Sim, e não só isso, né? O processo de emagrecimento, ele causa flacidez se você não fazer musculação. Isso é outra coisa. Tem gente que vai lá no TikTok e fala assim, jejum intermitente causa flacidez. Gente, de novo, botando a culpa no coitado do jejum. Gente, não é o jejum que causa flacidez. O que causa flacidez é o emagrecimento. Se você tá com um rosto que já tá grandinho, aí você emagrece, você sente que ficou flácido. Você pode emagrecer nem com jejum. A flacidez é sobre o teu corpo tava inchado, você emagreceu e você não treinou o músculo. Você vai ficar flácida. E isso aconteceu comigo, tá? Há 7 anos atrás, quando eu emagreci, eu não fazia musculação. E um dos motivos, um dos meus porquês de ir para uma academia fazer musculação é porque eu olhei pro meu corpo, eu tava bem magrelinha. Tem até uma foto aqui no meu perfil, no feed. E eu falei assim, vou ter que fazer musculação. Porque eu fiquei bem molinha. E eu tenho genética pra isso. Que aí tem uma outra coisa, né? Ou seja, eu tenho genética pra isso, mas eu tenho que fazer a minha parte. A minha mãe é bem flácida. E, enfim, só que não vou botar a culpa na minha mãe, né? Ai, meu Deus, minha genética é ruim. Tá, ok, mas o que eu tô fazendo, né? Então, é isso. Esclarecidas? Espero que sim, tá? Aí, só que aí a gente entra de novo, né? Só pra fechar esse assunto. Se você quer ficar maromba, aumentar a massa magra, aí não tem por que fazer jejum, né? Aí não faz sentido fazer jejum. Tem que entender o objetivo. Vivi, minha aluna do e-book. Maravilhosa, minha pupila. Bora termos acompanhamento próxima semana. 7 dias juntas. Deixa eu ver o que mais vocês estão escrevendo aqui. Tarará. Já tá dando aqui 1 hora de live. Quando se corta o açúcar, o próprio corpo já não pede. O açúcar é isso, né? Tudo, carboidrato. Quanto menos você vai comendo, menos falta você sente. Só que aí, olha só que interessante vocês pensarem sobre isso, né? Quando vocês pensam em cortar algo da alimentação de vocês para emagrecer, vocês sempre tem que se questionar assim, ó. Por exemplo, tá? Eu quero cortar o chocolate. Vamos falar especificamente de chocolate. Eu quero cortar o chocolate para emagrecer. Mas aí você tem que se questionar, tá? Mas eu vou cortar o chocolate só para emagrecer ou eu nunca mais vou comer chocolate na minha vida? Se a sua resposta for não, é só para emagrecer, depois, quando eu emagrecer, aí eu volto a comer aos pouquinhos. Isso não funciona. Porque se você tá cortando um alimento que você sabe, que você gosta e que na tua cabeça você tá contando historinhas, ó, a mente sabotadora, que quando você emagrecer, aí você volta a comer, o que vai acontecer? Coloca pra mim nos comentários o que vai acontecer. O que vai acontecer se você fizer isso? Se você cortar o chocolate, depois você voltar a comer. Cadê? Tem um tempinho aí, né, pra vocês responderem. Bom, não sei se vocês estão respondendo aí, né? Mas não chegou nenhuma resposta aqui pra mim ainda. O que vai acontecer é que você vai ter o tal do descontrole. Você vai comer como se não houvesse amanhã, ó. Antônia, volta a engordar. Eu fiz esse teste, tá? Eu já era magra, já tinha estilo de vida saudável e eu quis me testar, porque eu nunca tinha cortado nada, né, da minha alimentação. E aí eu quis sentir em mim, porque eu ouvia muitas pessoas falando isso, né? Ai, Gé, nossa, cortei o pão quando eu voltei a comer, meu Deus, eu tive descontrole, meu Deus, não sei o quê. E eu não sabia como era viver isso. E eu gosto muito de eu viver as experiências para poder tratar isso, né, junto com vocês. Então, o que aconteceu comigo? A minha proposta era ficar 30 dias sem comer chocolate. Eu não consegui, eu fiquei 20 dias. E em vez de comer chocolate, eu me entupi de barrinha de proteína. Eu morava lá em Dublin, meu Deus do céu. Até hoje eu cheguei a comer 3 barrinhas de proteína no dia. 3 barrinhas de proteína no dia. E aí eu comprava aquelas barrinhas bem doces, assim, que daí tinha chocolate. A maioria com chocolate, mas às vezes com caramelo, com não sei o quê.
Aí quando deu 20 dias, eu falei assim, ai não, chega, deu pra mim, não quero mais essa experiência. E eu entendi, porque eu fiquei muito... E aí, quando deu os 20 dias eu me permiti a voltar a comer chocolate, eu nunca esqueço, eu fui numa loja lá em Dublin, pra quem não sabe, né, Dublin fica na Irlanda, que eu fazia intercâmbio lá, e eu entrei numa loja que tinha assim um monte de chocolate, e eu parecia assim aquela cena de... Ai, meu Deus, eu tô liberta! Eu não sabia por onde eu começava, assim, ó. E eu, gente do céu, que loucura que isso faz com a cabeça da gente. É muita loucura. Nossa, eu falei assim, gente, é muita loucura essa coisa de você falar, eu vou cortar um determinado alimento que você ama muito, né? Então, ali eu entendi, né? Eu entendi mais do que nunca que eu já sabia que realmente não é o caminho, tá? Então, pra finalizar essa coisa de cortar, o que você tem que pensar? Quando você pensa em cortar um alimento da sua vida, que você pensa assim, da sua alimentação, que é pra vida, ok, vai embora. Refrigerante, né? Quem é muito viciado em Coca-Cola, miojo, né? Às vezes são coisas que você come e, tipo, você sabe que você poderia nunca mais comer, né? Então, aí ok. Mas se não, não. Aí você vai reduzir, né? Você vai prestar atenção nas quantidades, tá? Chocolate 70% é uma opção. Eu tenho chocolate 70%, eu tenho na minha casa. Sempre como. Bom, é isso, mulherada linda. Eu vou encerrar, né, a nossa live, a nossa aula. E nos vemos amanhã, tá? Pra quem tá aqui, que me segue lá na rede vizinha, que agora eu tô com medo até de falar o nome, pra não acontecer nada aqui, amanhã a gente não vai conseguir estar lá, tá? Infelizmente. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Então, a gente tá aqui, né? Amanhã estamos aqui. Vou subir, né, lá pro YouTube também. E é isso, tá bom? Amanhã no mesmo horário, no mesmo bate-local. Lembrando que, se você não adquiriu o seu e-book ainda, corre lá no link da bio, tanto no TikTok quanto no Insta, e adquire, porque essa semana você vai ganhar aí esse presente de acompanhamento semana que vem, né? De segunda a domingo comigo no grupo do WhatsApp. Bora juntas, bora fazer acontecer. 2024 é o seu ano do emagrecimento. Você tá aqui comigo porque você realmente quer muito essa transformação. Eu sei disso. Você quer voltar a entrar nas suas roupas. Você tá cansada de viver o sobrepeso. E eu estou aqui para te guiar nesse processo, né? Então, acredite em você, né? Não é por acaso que você tá aqui comigo nas minhas lives, nas minhas aulas, tá certo? Eu sei que é um trabalho diário, né, de a gente voltar aí a acreditar, mas estamos juntas, seguimos juntas, tá bom? Bora, estou muito confiante esse ano. Antônia, tô viciada nas suas lives, maravilhosa. Eu fico viciada em vocês também, porque aí vocês me falam isso, aí eu quero estar aqui. Se deixar, eu não faço mais nada. Entendeu? Não vou fazer mais nada, a gente passa o dia inteiro conversando. Que bom, Nadia, é isso aí, bora juntas. Ó, beijo e até amanhã.